Sakamoto, vamos entrar agora num outro assunto difícil para quem principalmente mora em São Paulo, que é o centro da nossa cidade. A situação de abandono do centro, que é o relato, inclusive, de moradores da região e principalmente de comerciantes que estão sofrendo bastante com a situação do centro de São Paulo. Essas são imagens gravadas agora há pouco aqui no centro pelo Marcelo Ferraz, que esteve lá também com o nosso colega aqui, o Luiz Otávio, para registrar como está o centro de São Paulo. Essas são imagens aí da Cracolândia, a quantidade de pessoas aí nessa região, e aí a gente tem também alguns comércios de portas fechadas, que não conseguem nem funcionar, muitos relatos de saques que aconteceram nos últimos tempos aqui. Até recentemente a gente teve a equipe do TAB fazendo uma reportagem falando, inclusive chamando de terra arrasada, que foi o que alguns comerciantes relataram. A gente tem a conversa, o Luiz Otávio Chalegre conversou com dois comerciantes de um shopping que beira a Cracolândia, e eles relataram o medo que eles estão sentindo por justamente estarem próximos ao fluxo. Vamos assistir esse vídeo. Hoje é muito difícil. Hoje. A situação que se encontra hoje, no momento, é desesperadora mesmo, assustadora até. Para vir para cá, eu sempre venho com eu chegava mais cedo, passei a chegar um pouco mais tarde também, porque eu presenciei muitos assaltos aí, muitas coisas que, para mim, é fora da realidade. Hoje eu vivo a pior situação aqui. Assim, desses 17 anos que eu trabalho aqui, hoje a gente está vivendo os piores tempos, assim, de Cracolândia. Eu ando o trajeto do metrô para cá, é uma média de 7 minutos. Eu fico aguardando no metrô o meu vizinho da frente vir trabalhar, para ele vir me acompanhando para cá, porque eu tô com medo de andar sozinha. E eu nunca andei com medo aqui, eu sempre andei sozinha. Assim, eu já estou procurando outro lugar para mudar. Nunca, né, tinha imaginado de sair daqui, até porque aqui é o reduto das motos. Então, para mim, o melhor lugar que tem para eu ter escritório é aqui. Impactou de uma maneira terrível, porque esse dia eu vi a mulher levando as crianças para creche, e do outro lado já estava acontecendo um assalto. Aí o pessoal acaba também pegando alguns usuários, faz bater, né? Porque na revolta ali e tal, de perder um bem, tipo, não pensa muito com a cabeça e tal. E aí, tipo, é feio até para as crianças, os idosos ali, para as pessoas que assistem a cena, né? E cada vez vai ficando pior, pior, pior. De uma maneira que a gente não sabe mais onde vai parar isso, né? Você já presenciou assalto aqui bastante? Muito. Frequentemente, todo dia. Porque os usuários precisam fumar, de alguma maneira, né? Então eles, pela permissão do governo e pelo governo deixar eles no meio do centro da capital, os caras fazem a festa, né? Porque o órgão público não tá nem aí, igual eu falei. Então a população que se vira, vê isso. Bom, a gente está em contato nesse momento com o vice-governador do estado de São Paulo para trazer a resposta a respeito do que a gente vê aí dessas reclamações. Olá, Felício, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco, vice-governador. Boa tarde, Fabíola, Sakamoto. É uma grande oportunidade para a gente mostrar os trabalhos realizados pelo governo do estado de São Paulo, em conjunto com a prefeitura. Na campanha de governo do estado de São Paulo, nosso governador Tarcísio de Freitas disse que iria apoiar a prefeitura em ações em relação ao centro. Trabalho conjunto, essa missão da prefeitura que precisa do apoio do Estado, e eu vou poder detalhar para vocês. A gente estava até ouvindo nessa última fala por parte desse... ele é um líder comunitário, inclusive que atende e acolhe né, as pessoas ali em situação de vulnerabilidade do centro de São Paulo. E ele fala, estamos abandonados pelas autoridades, pelos governos. Como é que o senhor responde? Porque circulando pelo centro, eu estou no centro nesse momento, né? Eu venho para cá, volto do centro o tempo inteiro. E a sensação que a gente tem mesmo é de abandono. Por que o centro de São Paulo está abandonado pelo Estado? Fabiola, vamos dividir esse tema em alguns outros subtemas dentro do centro. No centro nós temos os usuários das cenas abertas de uso, temos os moradores em situação de rua, temos a questão da zeladoria da região central e a própria questão
da segurança pública. Eu, ao longo desses primeiros 3 meses, conversei pessoalmente, Fabíola, com os representantes dos consegues, com os comerciantes da Rua das Motos, da Santa Efigênia, com as igrejas, com as entidades, com moradores da região central de São Paulo. Tem atribuições que competem ao Estado, atribuições do município, mas pela primeira vez, uma integração para solucionar esse problema da região central da cidade de São Paulo. O senhor nega que o centro esteja abandonado? Porque Olha, Fabíola, eu também frequento o centro e tem muitos pontos, aliás, nós temos muitos comércios que são bem vistos na região central da cidade. Por exemplo, eu tive com Olivier Anquier, que tem um restaurante na região central da cidade. Lá no topo, né? O Ster Rooftop, que é lá no topo, né? Não é na rua, assim, que tem uma porta aberta para a rua, então, tá né? bom. E o Toninho da Galeria do Rock, é na rua ou é no topo também, Fabíola? É na Galeria do Rock, né? O Rock, isso. Nós temos também a Casa do Porco. Então, nós temos muitos comércios e é importante separar, viu, Fabíola? Aliás, tem novidades hoje justamente para retirar, às vezes, o que pode parecer num acontecimento, numa situação, e que pode acabar levando a população, afirmações como essa sua, por exemplo, né, querendo dar referência de um problema, aliás, específico, às vezes numa região, mas tentando também não reconhecer, aliás, bons comércios que existem na região central, bons restaurantes, aliás, restaurantes reconhecidos até internacionalmente na própria região central. Agora, a região central não se encontra numa situação que nós entendemos que a compete, até por ser um ponto turístico, um ponto histórico de São Paulo, então ela precisa melhorar e muito. Agora, dizer que não existe absolutamente nada, nenhuma atração, nenhum comércio, nenhum serviço sendo prestado na região central da cidade, também, na minha opinião, é um exagero, né? Mas agora, nós temos muito trabalho pela frente, viu, Fabíola? Tanto do município quanto do Estado. E nós não estamos negando isso, ao contrário, estamos acordando cedo, arregaçando as mangas. Aliás, eu estive na sede da Folha também, dando entrevistas sobre essa questão da região central, que fica também aí na região central. Muito por fazer, mas muito sendo feito, e a gente pode falar um pouco das ações da região central. Felício, boa tarde, Sakamoto aqui, obrigado pela presença. É que acho que quando a Fabíola está falando com relação à região central, é claro que ela não está falando do Pátio do Colégio, nem da Praça da República, nem da Avenida São Luís, nem da Praça do José Gaspar, nem da Praça Ramos de Azevedo, nem do Lago o Lago do Paissandu, antigo Lago... Nem da Rua Helvétia, nem da Praça Princesa Isabel. Mas agora a questão. Eu até para antes de vir na nossa conversa, eu também estive aqui no centro, eu tive que passar em alguns lugares. Eu passei numa loja de moto perto da Santa Efigênia, reclamação do pessoal que estava lá, geral com relação a isso. Depois eu passei pela Alameda Glete também, muita reclamação. Por quê? Porque depois da ação lá na região da Cracolândia da Luz original, espalhou, né? A gente sabe disso. Depois eu tinha ido almoçar perto do Largo Marechal Deodoro, tem aquelas pequenas churrascarias mais populares, queria ouvir o que o pessoal estava falando, né? Então o que aconteceu é que o pessoal estava falando o quê? O pessoal estava falando, poxa, isso aqui virou a Cracolândia, Marechal Deodoro virou uma Cracolândia. Então o que acontece? A gente pode não estar falando desses lugares, mas ao mesmo tempo, Praça Marechal Deodoro, região da Santa Efigênia, a região próxima do Campos Elíseos, a região embaixo do viaduto da Amaral Gurgel. A gente que é de São Paulo, cobre São Paulo, etc., sabe que teve um espalhamento, né, da Cracolândia, e aí a gente queria saber exatamente, esses lugares estão, se eu só para até falar que eles não estão abandonados, que há uma política pública sendo exercida lá, mas a percepção da pessoa do garçom do churrasco, do atendente da loja de bicicleta, da pessoa da papelaria e do ar-condicionado que eu falei, são de abandono. E o que o senhor responde para essas pessoas? Sakamoto, você está corretíssimo. Aí sim, nós estamos nos estabelecendo dentro, até regionalizando situações que pioraram dentro da região central. Até porque existia uma concentração de aproximadamente 4.000 usuários de crack e outras drogas na Rua Helvétia. Com a construção dos conjuntos habitacionais que ali foram feitos, ações da prefeitura, esses usuários acabaram sendo espalhados por outras ruas, que antes não viviam este problema e passaram a viver. Isto é fato, e nós não negamos. O espalhamento das cenas abertas de uso, naquela antiga Cracolândia, em várias cenas abertas
de uso tem trazido muitos aborrecimentos e prejuízos, inclusive, para os comerciantes. Eu venho do comércio, conversei com os comerciantes também da Rua das Motos. E, por isso, nós precisamos fazer uma ação conjunta. Prefeitura e Estado, como agora nós estamos fazendo. Primeiro, essa ação 2 vezes por dia em relação à limpeza, à zeladoria, e como as imagens mostraram muito bem, infelizmente ali, ao longo do consumo, existe um ambiente que passa de lixo acumulado. Aliás, tem uma iniciativa da própria Prefeitura, que vai acontecer esse mês, do horário da coleta de lixo, para que você possa antecipar a coleta, evitando, por exemplo, que os usuários garimpem no lixo materiais que tenham algum valor e troquem por drogas na região central. Mais uma iniciativa. Não existe bala de prata nem solução mágica. O espalhamento em 6 a 8 cenas abertas de uso facilitam a abordagem pelas equipes qualificadas. Qual foi o problema? É que houve esses espalhamentos e não havia as equipes qualificadas. Agora o Estado entregou o hub no dia 6 e nós iniciamos o processo de abordagem qualificada para esses moradores. Antes, inclusive, a abordagem era feita a pé, Sakamoto. Hoje, ela tem que ser feita com veículos, e por isso que no nosso hub nós temos veículos disponíveis, equipamentos para as equipes de abordagem se dirigirem até as cenas abertas de uso, fazer esse trabalho de acolhimento para levar estes usuários para o nosso hub e oferecer uma grande linha de cuidado, uma porta de entrada para esses usuários. Mas, vice-governador, até em cima do que o senhor falou, eu tenho uma segunda dúvida. Claro. Eu entendo que a prefeitura trabalha, né? A gente já falou com o Ricardo Nunes, trabalha com aquela ideia de que com os grupos menores é mais fácil a abordagem. Só que, ao mesmo tempo, tem uma questão de números que nunca ficou muito clara, porque fala-se o seguinte, que havia 4.000 pessoas lá no fluxo da Helvétia, originalmente, né? Antes até da época do prefeito João Dória, né? E o que acontece é que houve um espalhamento, como o senhor mesmo reconheceu, por conta da ação junto daquele fluxo original. Tem como saber hoje quantas pessoas estão nos diferentes fluxos? Porque a prefeitura sempre fala, naquele fluxo original tem menos de 1.000. Falei, tá, mas agora você tem fluxo na Marechal Deodoro, você tem fluxo próximo da Rua das Motos, tudo aquela coisa. Então a pergunta é, o problema diminuiu de fato? Os números que a gente ouve as internações passaram de 2 por dia para 4 por dia, mas o número é muito pequeno. E aí essa é a pergunta, qual que é o tamanho do problema hoje, de fato? Não que o problema está espalhado, mas qual que é o tamanho do problema? Ele diminuiu ou essa diminuição ainda vai acontecer no futuro? Mais do que isso, Sakamoto, nós vamos acompanhar esses números com total transparência. Hoje, às 15h30, daqui a pouquinho, eu e o Derrit, nosso secretário de Segurança Pública, vamos apresentar, estou aqui, vou antecipar até onde eu posso, tá certo? Nós vamos apresentar... Eu antecipo que a nossa audiência quer, por favor. Vamos apresentar não só este número que você disse, e como que a população, a sociedade civil, vai poder acompanhar esse trabalho, mas também... Fala o número já para a gente, governador, por favor, vice-governador, fala para a gente o número já, quantos? Então, nós não só vamos antecipar esse número, mais do que isso, você não vai precisar perguntar mais para o vice-governador a partir de amanhã, você sozinho vai poder acessar tanto a imprensa quanto a sociedade civil, mas não só o número, não. Mais do que isso, você vai poder acessar os crimes da região central próximo das cenas abertas de uso e os tipos de crime que ocorreram em cada região com a coordenada georreferenciada. Nós não vamos parar por aí. Você também vai poder acessar o boletim de trabalho semanal da Polícia Civil e da Polícia Militar na região central. Mas também não vamos parar por aí, Sakamoto e Fabiola. Nós vamos apresentar também o resultado das audiências de custódia envolvendo crimes na região central, os tipos de crimes e os resultados das audiências de custódia. Se elas acabam levando à soltura daquele criminoso ou ele acaba indo para o sistema penitenciário. Claro, tudo de acordo com a lei, mas é importante que todas as informações sejam dadas de forma transparente, justamente para que a gente possa, inclusive, ser cobrado, né? Aí o Sakamoto colocou um ponto perfeito. Não existe forma de você conseguir medir qual plano da região central deu mais certo. Sabe por quê, Sakamoto? Porque não tem dado, não tem informação de absolutamente nada até aqui. E é isso que nós vamos mudar.
Essa é uma estratégia de gestão correta. Para você fazer boa gestão, você tem que ter informação. Só para que a gente pudesse estabelecer a forma de contagem entre prefeitura, Estado, equipes de saúde, nós demoramos quase 45 a 60 dias discutindo a metodologia integrada de contagem. Portanto, você não vai ver um número da prefeitura, um número do Estado, um número da Polícia Militar, todos integrados, utilizando a mesma metodologia. Esse era o trabalho que nós estávamos fazendo e vamos poder divulgar agora essa ferramenta a partir das 15h30. Mas É o portal da transparência, né? O portal da transparência, até a Mônica Bergamo, que estava conosco agora há pouco, ela adiantou isso na coluna dela. Mas a gente quer saber o número. O senhor falou, eu vou falar para vocês o número. Fale o número, por favor. Às 15h30 vocês vão saber os números detalhados, não só dessa questão dos usuários, vão poder acompanhar toda semana. Aliás, seria muito bacana eu poder ver, Fabiola, não vai antecipar toda semana, pra gente, Felício? Não vai... Toda semana divulgando esse número. É isso que a gente não quer. Isso não precisa ser um furo. Isso não vai precisar nunca mais ser um furo. Todo mundo vai poder acessar no site. Eu gostaria de ver o UOL toda semana dizendo quais foram os tipos de crime, a quantidade de crimes que aconteceram, a quantidade de usuários nas cenas abertas de uso. Então, nós vamos dar os números exatos. Esse número, viu, Fabiola, só para você ter uma ideia também, não é um número tão absoluto. Tem duas contagens, uma contagem no período da manhã e uma contagem no início da tarde. Nós também tomamos esse cuidado de realizar duas contagens. E nós vamos apresentar esses números e a população vai poder acompanhar tudo isso. E em relação aos crimes, a mesma coisa. Será que as ações que nós estamos fazendo de combate à criminalidade estão tendo resultado? A imprensa vai poder acessar e vai poder comparar quantos crimes com bicicleta aconteceram na semana passada na região central, próximo às cenas abertas, e quantos crimes aconteceram essa semana. O vice-governador, eu acho que é importante, com certeza a transparência dos dados é fundamental, porque é uma sensação de quem vive, de quem trabalha no centro. O que as pessoas querem é a solução para isso, né? Claro que o diagnóstico disso abre caminhos para a elaboração de políticas públicas para solucionar esses problemas, sabemos disso. É importante essa transparência, só que o que as pessoas querem é atitude, é a presença do Estado nesse sentido e não essa sensação de abandono relatada por pessoas que vivem e trabalham no centro. Agora eu queria aproveitar a sua presença aqui, nosso tempo já está esgotado aqui, a gente até ultrapassou um pouco o tempo combinado, mas é muito importante, hoje o governador Tarcísio esteve na escola Tomásio, anunciando medidas de segurança, e nós conversamos também com o secretário de Educação, e ele disse que esse caso da escola lá é um caso isolado, o que não é visto por muitos especialistas. O senhor considera esse caso da escola aqui em São Paulo um caso isolado? Como o senhor vê aí essa situação das escolas em São Paulo, a quantidade de boatos que está acontecendo e até mesmo de ameaças que as escolas estão enfrentando? Boatos generalizados, né? Os pais muito preocupados, e a Polícia Civil e a Polícia Militar trabalhando muito. Eu vi o comentário do Sakamoto a respeito desse tema, logo antes de eu entrar no ar, acho que ele está corretíssimo nesse sentido. Hoje o problema do boato ficou maior até, porque você não pode considerar tudo um grande boato, que nessa montanha, esse número imenso de boatos ou de fake news, tem ali alguma coisa que tem que ser tratada com seriedade. Isso dificultou ainda mais nesse primeiro momento, por isso que o governador também divulgou essa série de ações. Vale lembrar, Fabiola, Sakamoto, que a Polícia Civil e a Polícia Militar já tinham, ao longo de muitos meses, eu lembro 20 dias antes ou 15 dias antes do que aconteceu, na região do Vale do Paraíba, houveram 2 grupos de jovens que foram presos antes de fazerem uma ação contra uma determinada escola. O que aconteceu é que não existia um protocolo único por parte da diretoria das escolas, por parte da ação, às vezes, de uma delegacia específica de uma cidade do estado de São Paulo, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Então, cada um acabava recebendo essas denúncias com um peso diferente. O que aconteceu agora dá um peso igual para todos, nós temos a responsabilidade de acompanhar e apurar, a Polícia Civil vai fazer isso, nós estamos treinando também os profissionais dentro da escola para identificar alunos com mais potencial agressivo. Nós estamos falando de um tipo de violência, fruto, inclusive, de uma situação que os jovens estão vivendo também por conta da pós-pandemia. Mas eu poderia citar mais 2 violências com os jovens, que é a automutilação, Fabiola.
e Sakamoto, e os suicídios, o número de suicídios que aumentou. Essa é uma violência contra eles mesmos e que nós também temos que combater. Por isso, a contratação também de psicólogos para as escolas, para o ambiente escolar. Isso acontece tanto nas escolas estaduais, quanto escolas privadas, escolas municipais. Existem ações concretas do Estado que foram anunciadas hoje de manhã pelo nosso secretário e, de fato, hoje, neste momento, o maior problema é conseguir levar tranquilidade, e o Sakamoto ainda falou muito bem, né? Não adianta falar calma, né? Ele disse que tem que mostrar ações, né? E, de fato, foi isso que o governador Tarcísio fez. O senhor falou sobre aumento de suicídio, o senhor tem dados sobre isso? Aumento de quanto? Em que período? Sim, a gente acompanha, eu não tenho o número aqui na minha cabeça exato, mas isso é preocupante. Isso qualquer especialista, psicólogos, consultórios de psicólogos, psiquiatras, vão poder lhe dar informações e números, mas o número de suicídios entre jovens aumentou muito no pós-pandemia. Agora, outra questão importante, eu fiquei na dúvida, quando o governador anunciou a contratação de 1.000 seguranças para as escolas, eu fiquei pensando como é que vai ser a distribuição disso, porque temos mais de 5.000 escolas, né? E só 1.000 seguranças. Não serão para todas as escolas? Quais serão as escolas que vão receber esses seguranças? São as escolas com uma situação mais crítica, com potencial maior, e é por isso que os nossos profissionais dentro da escola também precisam ser capacitados. Também existe esse trabalho de integração das próprias forças de segurança que vão ajudar neste reconhecimento, mas nós não entendemos que a segurança em si é o que vai evitar que situações como essa possam acontecer no futuro. É preciso um trabalho psicológico sério, um trabalho de detecção dentro do ambiente escolar e também esse trabalho de investigação para haver a prevenção. A gente vê quando acontece uma situação como a que aconteceu em São Paulo e agora mais recentemente em outro estado, né, que se começam a buscar soluções mágicas, vamos botar detector de metal na portas das escolas, e nós temos que tomar muito cuidado com essas soluções mágicas que podem levar ao contrário, né, a desperdícios de recursos públicos e não trazer o real resultado necessário. E a gente não tem dúvida nenhuma que o apoio psicológico, segurança pontual em algumas escolas, já existe também uma atividade do DIGEM, que é feito pelos policiais militares em algumas escolas que já tinham policiais nas suas horas extras. Portanto, essa série de ações anunciadas pelo governo, eu acho que ajudam nesse primeiro momento, nesse momento difícil, em relação vale lembrar também o botão de pânico dentro do aplicativo 190, para que a resposta dentro da comunidade escolar possa ser mais rápida por parte da Polícia Militar. Então, são várias ações anunciadas pelo governador, pelo secretário. Vice-governador Felício Ramute, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui no UOL. Volte outras vezes. Uma boa tarde ao senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Espero você às 15h30 para que a gente possa esclarecer todos os números em relação à região